Alcanena, conhecida como a capital da pele pela sua tradição na indústria dos cortumes e em pleno Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros, recebeu a 8ª edição do Alcanena Trail, que contou com cerca de 8 centenas de participantes numa organização da Câmara Municipal de Alcanena em parceria com a Casa do Povo de Alcanena, num evento que teve provas inseridas nos circuitos da Associação de Trail Running de Portugal, no circuito de trail do Ribatejo e nos calendários da Associação de Atletismo de Santarém. Minde, conhecida pela sua variante linguística do Mindrico, teve no pavilhão ginodisportivo centro do evento, que junto a esse pavilhão tínhamos as partidas para todas as distâncias e logo pela manhã, às 8h30 da manhã, os 150 participantes da distância mais longa, de cerca de 33 km, alinhavam para estes 1500 metros de desnível positivo que constituíam a final do Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Santarém. No início da prova, aos 2,5 km, na subida do Parque Solar, António Almeida do Fátima Trail Team e Marcelo Graça do Clube Esportivo de Espite eram os dois líderes, com José Alves, que tinha sido segundo neste mês de março em Foscoa, a ser o terceiro nesta parte inicial da prova, o mesmo lugar que alcançou em fevereiro no Trail dos Dinossauros e que tinha atrás de si André Luiz do Clube Atletismo de Ferreira do Zezer e Pedro Lopes do Tomar Athletics, com Marco Pacheco do Fátima Trail Team um pouco mais atrás, tentar não perder o contacto com a frente da corrida. Ana Paula Rodrigues, vencedora no dia anterior da corrida do chocolate em Óbidos, atleta de Alcanena e que representa o Saca-Trilhos Anadia, era a líder na frente de Patrícia Serafim do Clube Esportivo de Espite, atleta que vinha do Algarve e vencedora no início do mês da Ultra de Mértola, mês de março, que teve Joana Cordeiro com o segundo lugar no Povoação Trail nos Açores, e aqui a ser a terceira nesta parte inicial do percurso, Rita Mogo, a quarta da geral no mês de fevereiro, terceira no Trail dos Dinossauros. Quando voltávamos de novo a Minde para a partida do trail curto, quase 18 km e 200 participantes neste desafio com cerca de 800 metros de desnível positivo, que constituía o Campeonato Regional de Sprint da Associação de Atletismo de Santarém e que tinha um ritmo muito rápido, imposto logo desde os primeiros metros na frente da corrida, antecedendo depois a entrada nos trilhos com muita pedra e muito técnicos desta zona do país, e a partida dos 13 km dos mini trilhos, o número de participantes semelhante e metade do desnível positivo da prova do trail curto, com a caminhada, muita animação que antecedia esta oportunidade dos participantes aproveitarem as paisagens do Parque Natural das Serras de Ar e Candeeiros. Lembrando que durante a tarde tínhamos o trail jovem dedicado aos atletas mais jovens. Mas nos trilhos, à frente dos mini trilhos, com o Nuno Carvalho, da Casa do Povo de Alcanena, a tentar voltar a vencer em casa, tinha Nuno Carrasqueiro na segunda posição, João Antunes e Jorge Garrido seguiam nas posições seguintes, e nas mulheres era Sandra Constantino, da Casa do Povo de Alcanena, que estava na primeira posição, com Célia Amaro, da Serra da Ar Trail Team, a ser a segunda, e depois a terem atrás nomes como Joana Valério e Catarina Araújo, que tentavam não perder o contacto com as duas primeiras atletas. Chegada ao Moinho do Moleiro, no Covão do Coelho, com Pedro Calisto, quarto no Nacional de Endurance, nos 110 km no mês de março, e Luís Cancela, campeão nacional de escalão nacional de duatlo, a serem os líderes, com Mário Coelho, começou o mês de março com o pódio nas 3 léguas do Nabão, a ser terceiro, David Carreira, do Fátima Trail Team, na quarta posição. Patrícia Carreira, vencedora em Foscoa no mês de março, era a líder nas mulheres do Clube Esportivo de Espita, a ter a sua colega de equipa Mariana Henriques, que venceu também em março no Almoral à Vista, a ser a segunda, e Ana Catarina Neves, do Fátima Trail Team, curiosamente, no mês de março, alcançou uma vitória em Abrantes, no Corvos Trail, a fechar o pódio da geral feminina nesta altura, quando tínhamos Nuno Carrasqueiro a liderar os mini trilhos no setor masculino e Sandra Constantino na frente no setor feminino, uma parte já final do percurso,
com Célia Amaro na segunda posição, ela que tinha vencido a distância curta de Foscoa, e Joana Valério, a terceira atleta do Fátima Trail Team, na parte final do percurso, a chegar à terceira posição, vencedora em fevereiro do Trail do Castelejo. Quando vemos nas imagens atletas que procuravam manter-se nesses primeiros lugares do trail curto, como era o caso de Márcia Silva e Ana Barata, uma parte final do percurso na entrada do trilho do Peregrino, onde Tiago Lé, o Fátima Trail Team, iniciava precisamente essa descida, tal como a Maria Dias ou a Odília Carreira, da equipa da Glória do Ribatejo, numa zona do percurso em que se tomavam decisões importantes nos primeiros lugares do trail curto no setor feminino. Ana Catarina Neves e Mariana Henriques estavam já juntas nesta altura, que depois tinham Sofia Nunes e Sofia Vieira a fecharem o top 5, Silvia Santos e Rita Maia na 8ª e 9ª posição, Rita Maia acompanhada do seu colega de equipa David Costa, Ruth Costa 12ª da geral do Clube Esportivo de Espírito, colega de equipa de Marcelo Graça, que vemos a liderar a distância mais longa, tinha sido 7º 2 semanas atrás no Campeonato Nacional de Endurance, e António Almeida, segundo da geral, já vencedor este ano nos Trilhos dos Reis e na Serra da Aire, e José Alves, vindo de Penacova, manter a terceira posição. Bruno Pereira, atleta de Torres Novas, era 7º por esta altura, em que José Abreu, do Terrantês, era 9º, acompanhado aqui da sua colega de equipa Francisca Duarte. Marcelo Graça, António Almeida, com Cidália Silva, sua colega no Fátima Trail Team, e José Alves, com uma distância entre eles que lhes permitia gerir este pódio, onde Pedro Lopes e André Luís estavam depois um pouco mais atrás. Pedro Lopes, do ano passado, 2h29 na Maratona de Berlim. André Luís, já com vários pódios este ano, como foi o caso do Trail de Conímbriga, terras de Sicó, e José Abreu, muito rápido ali no abastecimento, a tentar não perder tempo. Patrícia Serafim, líder nas mulheres, já este ano vencedora também das Ultras dos Abutres e do Voga Trail, onde por lá se encontrou com Ana Paula Rodrigues, que era segunda, e tinha Joana Cordeiro mais atrás a tentar mais um pódio. Neste ano tem sido recheado também de pódios para a Joana, numa parte do percurso que permitia aos atletas impor aqui um ritmo rápido, uma zona com pouca pedra, e que noutra parte do percurso víamos a imagem de Rita Mogo, quarta da geral, na frente de Tatiana Vacoliuk, atleta que tem aqui nesta zona a sua base de treinos, vive em Torres Novas. Jorge Serrazina, no dia anterior, marcou também presença na corrida do chocolate em Óbidos, quando vemos as tradicionais colmeias desta zona. Karina Rosa no top 10 da distância longa, e a imagem de Inês Jerónimo antes de irmos até à zona da meta, onde tínhamos a vitória de Nuno Carrasqueiro, Windsport no Mini Trail, homem que esteve no pódio do Campeonato Nacional de corta-mato curto no seu escalão, e a segunda posição para Nuno Carvalho, e a fechar o pódio João Antunes, colega de equipa de Nuno Carrasqueiro, os três aqui no pódio, e a vitória no setor feminino para a atleta habituada também a vencer na estrada, Sandra Constantino, Célia Amaro a ser segunda e Joana Valério a fechar o pódio das mulheres. E conhecidos os pódios do Mini Trail, voltávamos ao percurso com imagens do Trail curto e de Tiago Lé, tal como Carlos Mota, numa zona do percurso onde tínhamos no setor feminino Mariana Henriques segura na terceira posição, enquanto Patrícia Carreira estava na liderança com uma diferença que já estava nos 5 minutos para Ana Catarina Neves, e era neste momento praticamente certo que seria a vencedora. Melissa Fernandes era sexta a tentar aproximar-se do top 5. Vemos a muita animação de Fernando Capitão, contrastando com o foco de António Almeida a tentar aproximar-se de Marcelo Graça, era segundo, tal como José Alves a dar aqui tudo nos últimos quilómetros para tentar chegar aos dois homens da frente. André Luís também no top 5, seguro, ele que brilhou nos últimos tempos no Campeonato Regional de Corta-Mato, e Marco Pacheco mais atrás, tal como Pedro Ribeiro, que era oitavo, ele que regressou recentemente de uma longa lesão, e vemos o José Abreu Terrantês, nono da geral, com Patrícia Serafim nas mulheres, líder com uma diferença que ia aumentando para chegar por esta altura aos 10 minutos para Ana Paula Rodrigues, as duas a voltarem a encontrar-se em provas, que tem acontecido várias vezes desde a Taça Portugal de Trail em novembro do ano passado, e aqui de novo juntas na luta
por uma vitória numa prova. Quando os atletas chegavam à zona da Mata de Minde, Frederico Neves, dos amadores, a passar por esta zona, onde havia muita animação, com muita água, onde o Bruno Carmo e a Melissa Fernandes passam por aqui, a Andreia Basílio a aproveitar também para se refrescar, tal como a Ana Raquel Conceição, Tânia Calisto, que estava no top 10 do trelo curto, e Joaquim Ventura, um enorme exemplo de superação e de longevidade para todos aqueles que praticam desporto, e a muita animação do Luís Dias por esta parte da prova, quando íamos até à zona da meta para recebermos Pedro Calisto, vencedor do trail curto, atleta do Clube Desportivo de Espite, na frente de Luís Cancela e de Mário Coelho, quando vamos ouvir Pedro Calisto. A prova correu-me bem, o objetivo era saber como é que estava, porque tive o Campeonato Nacional de Endurance há pouco tempo e só fiz treinos de recuperação, e pronto, hoje a ideia seria ver como é que estava, se ficaram mazelas, e divertir-me sem arriscar alguma lesão. Patrícia Carreira vencia o trail curto no setor feminino e contribuía para a vitória coletiva nas mulheres para o Clube Desportivo de Espite, enquanto nos homens venceu o Clube Desportivo em Movimento, e Ana Catarina Neves era a segunda da geral nas mulheres, deixando na terceira posição Mariana Henriques, quando vamos ouvir as palavras da vencedora. Houve uma necessidade ali de gerir a parte das descidas, que estavam um bocadinho perigosas, mas depois deste temporal, termos esta benesse de ter aqui um dia de sol foi fantástico, tiveram muita sorte. A prova estava bastante competitiva, muito renhida, tivemos que esta parte da subida, a nível da beleza, esta beleza que a Serra da Aire nos dá. Marcelo Graça, que no início do ano foi terceiro na Ultra dos Trilhos dos Abutres, entrava nos últimos 2 km com uma vantagem de 2 minutos para António Almeida, enquanto José Alves era terceiro, mas já a 8 minutos do líder da distância mais longa. Pedro Lopes era o sexto, atrás de Marco Pacheco e de André Luiz, quando nesta altura, na zona da meta, em Minde, Marcelo Graça vencia com 2 horas e 50 minutos, deixando na segunda posição António Almeida do Fátima Trail Team, e a terceira posição a ser para José Alves, colega de equipa de Marcelo Graça no Clube Desportivo de Espite, que contribuíram para a vitória coletiva da equipa de Espite nos homens. Correu bastante bem, melhor do que estava à espera. Vim cá um pouco sem expectativas, o objetivo era mesmo fazer um treino mais rápido, sentir o corpo, e correu, como eu disse, correu melhor do que estava à espera. Imagem do pódio masculino com os prémios típicos desta zona de Alcanena. Nas mulheres, Patrícia Serafim entrava nos últimos quilómetros com a vitória praticamente certa. Ana Paula Rodrigues era a segunda, aqui já a acusar um pouco o desgaste nos últimos quilómetros, enquanto Joana Cordeiro, a terceira da geral, aqui na companhia de António Simões. Quando vemos muitos atletas a aproximarem-se da meta, como o caso de Galer Pereira, de Pastões, do Hugo Gaspar, do Rui Fresco, da Ana, mas na zona da meta tínhamos a consagração de Patrícia Serafim do Clube Desportivo de Espite, 3 horas e 19 minutos, a vencer na frente de Ana Paula Rodrigues, que ficou a 8 minutos, e a terceira posição para Joana Cordeiro do Clube Desportivo de Espite, que teve aqui um forte contributo para a vitória coletiva nas mulheres da equipa de Espite. Não foi desde o início ainda foi a Ana Rodrigues à minha frente, só que depois houve no sítio que ela se enganou e depois eu passei para a frente. Ela depois ainda me foi a passar numa das subidas, mas depois fiz praticamente sempre na frente. Balanço desta edição com José Dias, da Casa do Povo de Alcanena. Este desporto de natureza está muito ligado não só a estas terras aqui, ao concelho, como à região. Aliás, por alguma razão, nesta serra temos 3 provas espetaculares, qualquer uma delas espetaculares, que fazem parte dos circuitos nacionais. Balanço de Alexandre Pires, vice-presidente da Câmara Municipal de Alcanena.
Os atletas gostam muito aqui do nosso território e é com essa premissa que nós aproveitamos para chamar, para virem ao trail e aproveitam também para vir mais vezes. É isso que nós queremos também, que venham mais vezes, venham não só ao trail, mas venham a miúde a visitar o nosso território, que é bastante bonito, como vocês podem ver. Encerrada a edição de 2025, voltamos no próximo ano para a 9ª edição.